Ave cheia de graça. Veredas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. A história da aparição da imagem de Nossa Senhora é para nós motivo de grande alegria. É uma predileção de Nossa Senhora pelo povo brasileiro, uma aparição muito original, no sentido do encontro de uma imagem. Nossa Senhora veio até nós, não apenas com uma aparição ou com uma visão, mas em uma sagrada imagem para o povo brasileiro. Assim, o município de Guaratinguetá foi então abençoado. Nossa Senhora veio em socorro daquela população que estava em certa aflição, porque receberia uma visita e havia uma certa cobrança. Quem iria visitá-los seria o conde de Assumar, Pedro de Almeida, Portugal. E ali, entre os habitantes e moradores daquela pequena colônia, havia um desejo de agradar o governador. Eles perguntou antes de que viviam aquela cidade e disseram: vivem parte da agricultura, mas o forte daquela população é a pesca. Pediu-se então que todos os peixes que fossem pescados fossem colocados diante do governador, o modo de demonstrar certa dileção pelo trabalho daquela população. Então, foi dado pela Câmara a ordem. Todo peixe deveria ser trazido ao governador da capitania, que desejava ver com seus próprios olhos a produção. E o problema é que, naquele momento, a pesca estava muito difícil. Nos últimos dias, nada haviam pescado. Os pescadores daquela população, então estava um tanto quanto difícil mostrar o trabalho produzido ali pelas mãos daquela população diante do governador. E a notícia repercutiu então por aquele povoado, de modo que todos comentavam que o governador queria ver todos os peixes que aqueles hábeis pescadores haveriam de conseguir. Eram eles, sobretudo, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. Foram então pescar e nada encontraram. Isso nos lembra a pesca milagrosa em que Nosso Senhor convida os apóstolos para a missão. Os apóstolos buscam pescar alguma coisa e nada encontram, até que Nosso Senhor pede que lancem as redes mais para o fundo. Assim, de certo modo, Nosso Senhor também pediu para aqueles 3 pescadores, porque haveriam de pescar a padroeira do Brasil. Então, em certa altura, João Alves, estávamos em 1717, João Alves, então, desanimado, vendo que, de certo modo, o seu povoado passaria vergonha diante do governador, e talvez até teria certa punição, uma vez que o governador era um tanto quanto severo e rígido, não muito amigo da justiça. E a população, então, estava aflita. Foram rezar. É interessante que isso muda radicalmente as coisas, sobretudo quando nós temos alguma dificuldade. Uma coisa é ter dificuldade sempre teremos cruzes, mas quando coloca-se a oração em primeiro lugar, tudo muda. Quando viram aquela dificuldade, aquela impossibilidade natural, pediram auxílio de Deus, pediram auxílio da Santíssima Virgem. Após então o momento de oração, na pequena igreja, no pequeno oratório, foram então novamente para a pesca, agora confiantes, cheios de fé. João Alves então pesca primeiramente o corpo da imagem, que era caprichosamente talhada. Depois, mais para frente, conseguem
pescar novamente a cabeça da imagem. E observam que elas se conectam perfeitamente, assim como está conectado a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo com o seu corpo místico, que é a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo como igreja. E Cristo, que é cabeça da igreja, nos guia. Assim Nossa Senhora, na imagem de Aparecida, também nos lembra isso. De que o corpo está unido à cabeça. Cristo está unido à sua igreja. Se nós pensássemos numa igreja que não fosse a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, seria como um corpo sem cabeça. Não é possível. Se Nossa Senhora deu luz a Cristo cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo, ela também há de dar luz ao seu corpo, que somos nós. Por isso, sim, somos filhos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, na ordem mística, como nos lembra São Luís Maria Grion de Montfort. Pois bem, então como igreja, rezaram, pediram ali o auxílio de Deus, e após pescarem a imagem, viram e puderam pegar uma grande quantidade de peixes. Assim como os apóstolos, naquela pesca milagrosa em que decidiram seguir o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Para aqueles 3 pescadores que pegaram a imagem de Nossa Senhora, uma certa confirmação da sua fé. Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. A nossa vida está nas mãos de Deus. Devemos buscar a Deus, rezar incessantemente e em todos os momentos, se quisermos uma vida feliz neste mundo. Não sem cruzes, mas uma vida feliz, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Pois bem, quando então foi demonstrada aquela grande quantidade de peixes, os peixes parece que ficaram em segundo lugar, porque a grande alegria não era mais o alimento, mas a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora que haviam pescado. E ali iniciou-se a pequena devoção que se espalhou pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Nossa Senhora, então, encontrada, aquela imagem de Nossa Senhora da Conceição, que nos lembra que a Santíssima Virgem é concebida sem pecado. Desta forma, ela foi antes purificada para poder ser a mãe do Salvador. Assim como o nosso Senhor, ele celebra a Santa Missa na quinta-feira santa, e a missa é o sacrifício de Cristo, mas ele só faria esse sacrifício na sexta-feira, ele antecipa as coisas. Assim também a remissão, assim também a salvação foi antecipada na Santíssima Virgem. E assim Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, começa então a ser venerada, até chegarmos ao grande santuário e a devoção que hoje nós temos. O milagre marca também de modo especial essa devoção a Nossa Senhora. Nosso Senhor buscou os pescadores, buscou os pobres e humildes, mas também procurou as criancinhas, deixai vir a mim as criancinhas, nós lembramos também das crianças no dia de hoje. E uma criança que foi agraciada com uma cura milagrosa é um menino chamado Sebastião de Paula, que era, de certo modo, paralítico, não conseguia andar, por isso não podia trabalhar, e lhe restava pedir esmola. Pedindo então esmola, certa vez alguém lhe recomendou, vá para uma cidade maior, vá para Queluz, uma cidade um pouco maior, porque ali você vai conseguir maior quantia de dinheiro. E aquela criança estava um tanto quanto desanimada. Via as outras crianças correr, via as crianças brincarem, e ele nada podia. Mas, uma vez, gritando pelas ruas, uma esmola, pelo amor de Deus, um padre lhe encontra. E então, o sacerdote bondoso para conversar. Por que você pede esmolas, menino? Porque eu não posso trabalhar para viver.
O que você tem? Eu sou paralítico das pernas, não posso andar, seu padre. Ah, é uma pena. Tão criança, você não acredita em Nossa Senhora Aparecida? Como não, seu padre? Sempre fui bom católico, graças a Deus. Interessante que também aqueles pescadores eram os bons católicos, mas assim como aqueles pescadores deram um passo a mais na fé, assim também Sebastião de Paula vai dar um passo a mais na fé. Não apenas ser bom católico, mas buscar ser devoto. Então, o padre lhe dá um conselho: procure curar essa moléstia que você tem. A criança então responde: mas seu padre, o doutor disse que ela não tem cura. Eu já procurei a cura, mas não posso ficar curado, não poderei andar. O padre então, com um olhar de fé, lhe responde: não falo de médicos. Aquilo que os homens não podem, Deus pode. Se pedir e for da vontade de Deus, Deus vai realizar. Não custa tentar? Por que não tentar? Então, aquele menino procurou viver uma vida de mais piedade. Reavivou no seu coração a chama da fé. E então começou a pedir incessantemente a Nossa Senhora Aparecida. Descobriu que muitos eram os milagres que Nossa Senhora já tinha concedido. E ele então, além da fé, teve a esperança de que talvez pudesse ser agraciado com algum milagre. Assim, após um momento de oração, e continuou a pedir esmola. O padre, então, despediu-se da criança. E o menino, então, encontrou seu irmão. O irmão lhe disse: o que aquele padre falava contigo? Ele me deu uma esmola e me aconselhou a fazer uma promessa a Nossa Senhora Aparecida para que ela me cure. Será que dará resultado? Ela é muito milagrosa. Mas você já visitou tantos e tantos médicos, não é mesmo? Sebastião então responde ao seu irmão: sim, é verdade. Mas em todo caso, não custa tentar. Dizem que é preciso ter fé. Sim, eu tenho fé, disse Sebastião. E sempre tive fé em Nossa Senhora Aparecida. Por isso, irei rezar, irei pedir com grande devoção. Assim, a criança então que vivia uma vida de bom católico passa a uma vida de piedade. Isso nos lembra também outro santo que comemoramos hoje, São Carlo Acutis, o padroeiro da internet, um jovem que também deu esse passo. Não apenas bom católico, serei piedoso, serei santo. Uma das coisas que mais indignou São Carlo Acutis era a preocupação que as pessoas não tinham para com os pecados leves. Nós sempre rezamos, longe de mim morrer em pecado mortal. São Carlo Acutis diz: não, longe de nós pecar levemente, porque todo pecado, ele é uma ofensa a Deus. Por isso, devemos buscar a santidade verdadeiramente. Ele então propõe alguns passos para chegar à santidade. E um dos passos, o primeiro passo que São Carlo Acutis diz é justamente querer verdadeiramente isto, ser santo. Ser santo. Eu quero ser santo e por isso não serei bom católico, mas verdadeiramente devoto. Assim como Carlo Acutis, Sebastião de Paula, então, iniciando a sua busca por piedade, por amar mais a Deus, por viver uma vida santa, sim, esperando de Deus uma graça, se fosse da vontade dele. E assim ele conseguiu de Nossa Senhora a tão esperada graça. Fez então uma promessa e intimamente pediu com muito fervor a Nossa Senhora Aparecida a graça de poder caminhar. Naquela noite nem teve tempo de contar a quantidade de esmolas que havia conseguido com a sua mendicância. Interessante, ele deixou de colocar os olhos puramente nos bens,
materiais deste mundo, mas esperou na Santíssima Virgem receber uma graça especial. Foi para o leito e pediu a Nossa Senhora a graça de poder andar, fazendo uma promessa. Os dias foram passando e no terceiro dia, Sebastião sentiu que podia já fazer movimento com os pés. Nada disse ao irmão, com medo que fosse um falso alarme. No dia seguinte, também experimentou e conseguiu já dar alguns passos. Quase não cabia a alegria e o seu contentamento. Esperou mais algumas vezes e depois buscou dar um pequeno passo e viu que já podia andar. Quando seu irmão então o viu caminhando, mal pôde crer o que os seus olhos viam. Sebastião de Paula andava. O pobre paralítico estava radicalmente curado. Esse, um pequeno milagre, né, ou um grande milagre que Nossa Senhora realiza para com aquela criança. Para mostrar a nós que, além das graças, que sim, devemos pedir conforme a vontade de Deus, devemos em primeiro lugar buscar ser pessoas devotas. Ser devoto de Nossa Senhora Aparecida não é apenas pedir algo, não é apenas acreditar no seu poder, mas é consagrar-se a ela. Eu sou filho da Santíssima Virgem e em nome da Santíssima Virgem eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou buscar a minha santificação. Aí está aquilo que Nossa Senhora mais quer de nós, como nossa mãe amável, que sejamos santos, que busquemos, como disse São Carlo Acutis, em primeiro lugar, a santidade. Querer isso verdadeiramente. Assim como São Carlo Acutis conseguiu uma graça especial da Santíssima Virgem ser santo, assim também Sebastião de Paula, a sua cura. Se fôssemos escolher entre a cura ou a santidade, devemos escolher a santidade, porque o nosso olhar deve ser um olhar de vida eterna. Se temos dificuldades, se temos neste mundo cruzes, todas elas são para a nossa santificação. Se as temos, é porque Deus permitiu. Pode ser que sim, pedindo a Nossa Senhora, teremos uma graça especial, mas a primeira e a maior delas que devemos pedir é a nossa santificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, rogai por nós.